Vamos falar de potência de geradores e potência de receptores. A função de um gerador elétrico em um circuito é transformar energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha ou uma bateria transforma energia química em energia elétrica. A rapidez com que ele faz esse processo de conversão de energia é uma medida de potência. Imaginar um gerador que produz uma potência total, gera uma potência total, que é calculada pela sua força eletromotriz, vezes a corrente que o atravessa. Dessa potência total que ele gera, ele vai perder uma parte, vai dissipar uma parte na forma de calor, na sua resistência interna, R², e o que sobra ele vai fornecer para o circuito. Potência fornecida, I vezes U. Então, por exemplo, vamos falar que o gerador está gerando no total 100 watts de potência. Desses 100 watts, ele desperdiça 20 watts na sua resistência interna, então sobra somente 80 watts para ele fornecer para uma carga. Carga é quem vai utilizar a energia elétrica do gerador. Por exemplo, um resistor, uma lâmpada, um receptor, ele vai receber essa potência fornecida do gerador. Esse daqui é o símbolo do gerador. A gente tem a resistência interna, força eletromotriz, a DDP nos seus terminais e passando uma corrente I por ele. Essa é a equação do gerador. Se a gente multiplicar toda a equação por I, a gente vai obter I vezes U, que é a potência fornecida pelo gerador, I vezes U, E vezes I, que é a potência total gerada, e a potência dissipada na resistência interna, R². Então, a potência que ele fornece vai ser a potência que ele gera menos a potência que ele dissipa. Novamente os números. Vamos supor que ele gera um total 100 watts de potência, dissipa 20 watts na sua resistência interna, então sobra somente 80 watts para ele fornecer para o circuito. Rendimento no numerador é a potência fornecida. A função do gerador é fornecer uma potência para uma carga, dividido por tudo que ele tem disponível, tudo que ele gera, que é a potência total gerada. Então, no nosso exemplo numérico, vamos falar que a potência fornecida seja de 80 watts e a potência total gerada 100 watts. 80% seria o rendimento desse gerador. Potência fornecida é I vezes U, a potência total gerada é E vezes I. A gente pode cancelar aqui o I, que está aparecendo em cima e embaixo. Então, a gente tem uma outra equação para o rendimento do gerador, é a DDP nos seus terminais, dividido pela sua força eletromotriz. Por exemplo, um gerador de força eletromotriz E resistência interna ρ fornece energia a uma lâmpada L. A diferença de potencial nos terminais do gerador é de 80 volts e a corrente que o atravessa é de 1 A. Sendo o rendimento do gerador de 80% e considerando desprezível a resistência dos fios, calcular a força eletromotriz do gerador. Primeiro a gente pode jogar na equação do rendimento, que a gente viu agora. A DDP nos terminais é 80 e o rendimento 80%. 80% é a mesma coisa que 0,8. 80 dividido por 0,8, 100 volts é a força eletromotriz do gerador. Letra B, a resistência interna do gerador. A gente pode jogar na equação do gerador. O igual a E menos RI. O é 80, a DDP nos seus terminais, 80 volts. O E acabamos de achar é 100 e a corrente que está passando por ele, 1 A. 100 menos 80, 20 ohm é a resistência interna desse gerador. E a letra C é a resistência elétrica da lâmpada. A lâmpada ela funciona como um resistor ohmico, uma lâmpada incandescente. A gente pode jogar na equação de Poilet. A corrente é 1 A, força eletromotriz 100, a resistência interna 20. Passando 20 para lá, subtraindo, 100 menos 20, 80 ohm. A gente poderia fazer de outra forma, para achar a resistência da lâmpada, poderia fazer U igual a RI para a lâmpada. A DDP nos terminais da bateria é 80 volts. Então, o que vai chegar aqui para a lâmpada também é 80 volts. Por exemplo, se a gente chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, não tem nada no caminho,
esse ponto continua sendo o A e esse ponto continua sendo o B. A DDP de A para B é 80 volts, seja por esse caminho onde está o gerador, seja por esse caminho onde está a lâmpada. Então a gente pode fazer U igual a RI para a lâmpada. É uma outra forma de fazer a letra C. O U é 80, a resistência a gente quer descobrir, e a corrente é 1 A. A corrente é única, um circuito em série do gerador com a lâmpada. 80 dividido por 1, 80. Então essa é a resistência elétrica da lâmpada. Transferência máxima de potência. O gerador ele vai transferir a máxima potência possível para uma carga. Uma carga pode ser um resistor, pode ser uma lâmpada, um receptor, quando a resistência interna do gerador for igual à resistência da carga que ele está transferindo potência. Nessas condições, quando o R, a resistência elétrica interna do gerador, for igual à resistência da carga que ele está transferindo potência, a transferência de potência vai ser máxima. E algumas outras implicações dessa conclusão é que a DDP nos terminais do gerador vai ser igual a metade da força eletromotriz do gerador, a corrente que circula pelo circuito vai ser metade da corrente de curto-circuito, que é o ICC, e o rendimento do gerador vai ser de 50%. Agora, a potência em receptores. A função de um receptor no circuito elétrico é transformar a energia elétrica que chega até ele em outra forma de energia que não seja exclusivamente calor. Então, um exemplo de receptor é o motor elétrico. Ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia mecânica e uma parte em calor. A rapidez com que faz esse processo é uma medida de potência. Então, o receptor ele vai receber uma potência, ele vai consumir uma potência que é dada pela corrente que atravessa, vezes a DDP nos seus terminais. Ele vai receber essa potência de um gerador. O gerador vai estar alimentando um receptor. Então, o que o gerador fornece, o receptor consome. Essa potência consumida pelo receptor vai ser consumida de duas formas. Uma vai ser aproveitada, uma potência útil, que vai servir, por exemplo, para o motor elétrico, transformar essa energia elétrica em energia mecânica, que é a força contra-eletromotriz do receptor vezes a corrente que o atravessa, essa é a potência útil. E uma parte vai ser perdida na sua resistência interna, na forma de calor, que é R vezes I ao quadrado. Então, daquele exemplo, o gerador estava fornecendo 80 watts. Vamos imaginar que o gerador está fornecendo 80 watts para esse receptor. Então, o que o gerador fornece, o receptor consome. Vamos imaginar que só tem o gerador e o receptor no circuito. O gerador fornece 80 watts, o receptor recebe e consome esses 80 watts. Desses 80 watts, vamos supor que a potência que ele aproveita, a potência útil, é 60 watts. E ele desperdiça 20 watts na sua resistência interna. Esse é o símbolo do receptor. Vamos colocar E' e R' para não confundir com o E e R do gerador. O sentido da corrente no receptor é o sentido contrário do gerador. Essa é a DDP nos terminais do receptor. A gente pode escrever aqui a equação do receptor e fazer a mesma coisa. A gente pode multiplicar toda essa equação por I. A gente vai ficar aqui I vezes U, que é a potência consumida, a potência recebida pelo receptor. E' vezes I é a potência útil, que ele aproveita realmente. E RI quadrado é a potência que ele dissipa, a potência que ele perde na sua resistência interna. Então, a potência consumida ela é consumida de duas formas, uma parte útil e a outra parte perdida na resistência interna. Novamente, se ele consome, se ele recebe 80 watts, por exemplo, 60 é útil e 20 é dissipada. Qual é o rendimento do receptor? Rendimento aqui em cima é a parte útil que ele realmente aproveita, que é a potência útil, dividido aqui embaixo por tudo que ele tem disponível, que é tudo que chega até ele, tudo que ele recebe, que é a potência consumida. Então, se ele utiliza 60 watts
e recebe, consome no total de 80 watts, 60 dividido por 80 é 0,75 ou 75% seria o rendimento desse receptor. Potência útil é E' vezes I, a potência consumida I vezes U. A gente pode cancelar a corrente, que está aparecendo aqui em cima e embaixo, e a gente fica com uma outra relação de rendimento, que é a força contra-eletromotriz dividido pela DDP nos terminais do receptor. Bom, essa foi a aula então de potência de gerador e receptor.